Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Como vocês estão me ouvindo? O som tá bom? Tá alto demais? Tá bom? Tá bom. Como foi o final de semana? Descansaram? Foi bom? Professora, foi ótimo. Ah, que bom! Isso é bom. Muito bom por sinal, né? E dos demais? Como que foi o final de semana? Foi bom. O meu Foi foi bom bom? também. Vocês passearam um pouquinho, deram uma voltinha, descansaram, aproveitaram para assistir alguma coisa? O que vocês fizeram de bom? Sim. Ninguém quer conversar? Então tá bom então. Ai, vamos sair de casa, então a melhor coisa que eu fiz acho que foi ver série, jogar, sei lá. Então tá. Ô Luiz, me explica uma coisa. Por que o senhor fez a sondagem duas vezes? Eu fiz 2 vezes. Fez. Nossa, porque eu acho que eu nem tinha visto, acho que eu fiz. Eu não lembrava disso. Eu fiz 2 vezes. E aí que eu percebi que eu não coloquei limitação para uma resposta só, né? Eu esqueci de colocar. Mas então tá bom. Vou fazer a chamada de vocês rapidinho e Pode vou mostrar a passar. tarefa? Pode, deixa eu só fazer a chamada, tá? Na verdade, me mostra logo, porque aí eu já anoto. Faço a chamada e já anoto Aqui, quem né? fez. Ok? Foi só a página 25, né? Aham. Isso. Tudo bem. Eu vi, viu, Luiz? Vi. Mariana. Mirella também vi a sua. Ok, Luísa. Então, deixa eu já colocar aqui. Faltando muita gente. Tá faltando Daniel, Ana Laura, Alice. A Emanuele já se. Ela já falou. Tá faltando o restante. Vocês têm notícia dos colegas? Daniel e Ana Laura são os que entram mais atrasados, né? Luísa fez tarefa. Luiz fez tarefa. Mariana fez. Mirella fez. Eita, coloquei errado, peraí. Falta aqui. Ok, chamadinha feita. Então vamos lá. Luísa, 80%, tá? Significa que você teve acerto de 4 questões. Vocês viram lá, né? Quantas questões vocês acertaram? Não viram no final? Que eu deixei liberado lá. Luiz, é isso aqui que eu tô falando, Luiz. Você respondeu duas vezes. A primeira vez que você respondeu, você teve uma porcentagem de 40%. A segunda vez você tá com 100%. E aí, Luiz, o que é que eu considero, hein? Considerar a primeira. Por que você fez duas vezes? Você não sabe me explicar, não? Não tô te ouvindo, seu microfone tá desativado. Eu fiz sexta, eu nem lembrava. Aí eu esqueci disso. Tá bom. É... Mariana, 80% e Mirella, 80%, tá? Quer dizer que vocês acertaram 4 questões. Erraram só apenas uma, tá bom? Alice chegou. Alice, fez tarefa? Qual a página? 25. Professora, não era 19, não? Não Oi? era 22, não? Era Era 19 e 22. 22. Ah, 19 e É 22? 22. Uhum. Aham.
Tia, que matéria é hoje? Ai, gente, é mesmo. A gente ainda tá falando do processo de independência do México. 19 e 22, isso mesmo. Tia, eu vou pegar o livro, tá? Eu tô com de ciências. Ah, é história. É isso mesmo. 19 e 22, que é o que a gente tem que corrigir hoje, não é? 19 e 22. Se eu falar pra vocês que eu coloquei lá a página 25 também. 19 e 22, isso mesmo. Obrigada aí, viu, Mirela? Vamos corrigir então, até a Alice voltar. Alice, quando voltar, você me avisa. Vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Professora, a senhora quer que te mostre a página 22? Peraí, vou agorinha. Não, porque quem precisa não. Porque quem mostrou as que fez é a que fizeram. Vocês me mostraram, vocês fizeram a 22 também, foi? Não foi? Aqui, pronto. Então vamos às correções. Vamos lá. Sobre a independência do México, identifica as diferenças de ideais políticos entre os padres Hidalgo e Morelos e os crioulos conservadores. O que vocês colocaram? Professora, qual página a senhora tá? Ai, gente, estou na página 22. Eu tenho que ir lá na página. Peraí, tá? A página tá errada. Estou na 22. Agora eu estou na página 19. Descreva a organização das sociedades nas colônias espanholas, identificando os grupos sociais e suas funções. Aí a gente tinha aí os crioulos, os capitones, né? E aí tá pedindo para e os indígenas. Além indígenas, crioulos, capitones e escravizados. A gente tinha todas essas classes sociais. Qual que era a função dessas classes sociais dentro das colônias? Daniel, você chegou agora, você fez a tarefa? Página 19, Que página que foi? página 19 e página 22. Vou pegar o livro aqui e vou ver. Ok. Agora tá certo, né, meninos? Tia, eu Ali- esqueci de marcar. Tá. Então tá bom. Vou colocar só a presença aqui de vocês. Os capitones, eles eram quem? Espanhóis que viviam na América, né? E ocupavam os cargos administrativos e religiosos. Vocês colocaram isso? Sim? Não. Você repete pra mim? Então, os chaptones, que chama, né? Chaptones. Eram o quê? Eram espanhóis que viviam na América e ocupavam os principais cargos administrativos e religiosos. Luiz, ativa a câmera. Luiz, você acertou essa? Daniel, fez ou não? Professora, pegou o livro errado. Calma aí, eu vou lá na mochila ver de novo. Não, é porque é um monte de livro, você confunde tudo. Calma aí, rapidão. Eu sei, entendo. Ana Laura, fez a tarefa, Ana Laura? Por que você chegou atrasada? Vocês estão atrasadinhos hoje. 19 e 22. Fez, Ana? Ana, fez? Ana Laura? Você chegou a fazer a tarefa ou não? Ô, professora, a senhora tá me escutando agora? Agora eu estou. Eu não estava. Desculpa. É que é do livro novo ou... Livro 2 Do antigo. ainda. Antigo Ah, ainda. tá. Deixa eu ver. Então vamos lá. Os crioulos eram os descendentes de espanhóis
formavam a base da elite econômica das colônias, participavam na administração e estava restrita na administração colonial, que estava restrita aos cabildos, que funcionavam como câmaras municipais. Esses eram os crioulos, eles eram descendentes de espanhóis, tá? Podemos ir para o próximo grupo? Podemos? Próximo grupo era os indígenas. Os indígenas era a base da sociedade formada por diversos povos nativos. Começa por aí. Era formados por diversos povos nativos, eram também a base da sociedade. Voltei, professor. E aí, achou? Fez ou não fez? Eu esqueci de anotar essa página, a 19 a 20. Ih, Daniel, você tá com tanto de... Tá faltando uns vistos seus, viu, de tarefa. Aham. Fica atento com isso, tá? Nas próximas atividades. Anota, não esqueça. Posso mostrar? Pode. Chega um... 22, fez? Ok. Ok, Ana. Então, os indígenas, né? Era também a base da sociedade, formada por diversos povos nativos. E aí, ó, eles não tinham direitos políticos e nem acesso a cargos administrativos. Luiz, tá com material, Luiz? Livro? Sim, tá aqui. Tá bom. Tá bem paradinho aí? Acertou as questões? Não precisou corrigir, não? Então, vamos lá. Os escravizados existiam em algumas regiões ocupadas pelos espanhóis. A exploração de mão de obra escravizada africana. É o último grupo, tá? Social. Pronto? Podemos ir para o próximo? Então, vamos lá. A Inglaterra vivia um período de transformação com o avanço da Revolução Industrial e o apoio aos processos de independência das colônias espanholas evidenciava os interesses ingleses. Explique quais eram os interesses ingleses no processo de emancipação política das colônias espanholas. O que vocês colocaram? Acho que não estou errado, porque eu coloquei assim, ó. Porque o rompimento das relações monopolistas estabelecidas pelas metrópoles. Certo, tá certo, não tá errado não, só falta completar. Tá dando muito eco o seu áudio. Depois disso, você vai colocar o ponto e vai colocar isso aqui, ó. A liberdade de comércio permitiria aos comerciantes ingleses negociações diretas na América, implantando o seu mercado consumidor. Então, olha só, quem não colocou tem que colocar essa primeira parte, o rompimento das relações monopolistas estabelecidas pelas metrópoles, tá? A segunda, eu tô aqui, ó. A liberdade de comércio permitiria Aos comerciantes ingleses
negociações diretas na América, vírgula, ampliando o seu mercado consumidor. Pode passar para a próxima, já acho. E os demais? Colocou aí, ó, o rompimento das relações, os demais acompanhou? Sim? Pronto, todo mundo? Podemos ir para o próximo? Alternativa B. Quais foram os fatores que mobilizaram a elite crioula no processo de independência? Eu coloquei assim, ó. Os crioulos estavam insatisfeitos com a estrutura social e administrativa, cujo poder político era restrito aos cabildos. Cabildos. Certinho. É. Essa é a resposta certa. Os crioulos estavam insatisfeitos com a estrutura social e administrativa, cujo poder político era restrito aos cabildos. Tá? Não precisa colocar a influência do processo iluminista e liberal também foi significativa entre os crioulos. Porque isso aqui a gente já tem estudado que toda essa visão iluminista ela foi ideal para que acontecesse todo esse processo revolucionário em todas as colônias que se tinham, né? Então não precisa repetir não, porque fica muito repetitivo. Eu acho que isso aqui vocês já sabem. Então, a primeira parte é o mais importante. Os crioulos estavam insatisfeitos com a estrutura social e administrativa, cujo poder político era restrito aos cabildos. Então, acho que aí já é suficiente a justificativa deles se mobilizarem na independência, tá? Podemos ir para o próximo? Próxima questão? Sim? As revoltas lideradas por Tupac Amaru, Peru, 1780, e João Santos Ataúfa, Peru, 1710 a 1756, são exemplos de resistência indígena e da importância de identidade inca que para os povos andinos. Sobre as revoltas, responda as questões a seguir. Quais eram os objetivos da revolta liderados por Tupac Amaru e João Santos Ataúpa? As revoltas. Professora, para ver se está certo. Pode. Lutar contra os abusos cometidos pelos espanhóis. Sim, era justamente, né? O objetivo era romper todas as formas de dominação colonial dos espanhóis. Certo? Não tá errado não, tá? E aí você coloca só assim, ó. E restaurar o Império Inca. Viu, Mirella? E restaurar o Império Inca. Os demais, quem não fez ou quem fez, acertou? Quem não fez, coloca isso. As revoltas tinham o objetivo de romper com as formas de dominação colonial e a restauração do Império Inca. Tá bom? Posso ir para a alternativa B? Sim? Daniel, terminou? Espera aí, tô quase terminando. Ok. Pronto. Pronto. Qual foi então o desfecho desses movimentos? Alguém quer compartilhar sua resposta?
Vê se acertou. Então, desfecho desses movimentos, né? As revoltas elas foram duramente sufocadas e os desejos dos indígenas ignorados. Então, essa é a resposta certa. As revoltas foram duramente sufocadas e os desejos dos indígenas ignorados, tá? Então, tá aí a correção da página 19. Vamos lá para 22. Quando eu puder passar, vocês me avisam, tá? Pronto? Podemos ir? Seguir? Sobre a independência do México, identifique as diferenças de ideais políticos entre Hidalgo e Morelos e os crioulos conservadores. Vocês sabem que esses dois eram padres, né? Tanto Hidalgo como Morelos eram padres. Então, todos dois tinham pontos de vista conservador e bem radical. Então, eles defendiam os fins, os privilégios políticos dos crioulos e dos chaptones. Isso era Morelos, né? Todos dois. E Hidalgo, ele era favorável ao fim da escravidão e do trabalho compulsório. Já o Morelos, ele defendia a devolução de terras para os indígenas, tá? Então, essa é a resposta correta. Todos os dois padres, né? A liderança dos padres, ela era vista como radical e muito conservadora. Então, eles defendiam o fim dos privilégios políticos dos crioulos e dos chaptones. Hidalgo era favorável ao fim da escravidão e do trabalho compulsório, enquanto que Morelos defendia a devolução das terras para os indígenas, tá bom? Tá aí, então, o tipo de liderança dos dois. Já nos setores mais conservadores, eles já tinham o objetivo de restringir o poder nas mãos da elite e muitos defendiam a instauração de uma monarquia. Quer dizer que a elite defendia a instauração de uma monarquia, tá? E todos os dois padres tinham o objetivo de restringir o poder nas mãos da elite, ou seja, só a elite poderia ter o poder nas mãos, tá bom? É importante que vocês coloquem também isso daí. Podemos ir para a próxima? Pode? Mariana, pode? Para a próxima? Daniel, Alice? Sim? A notícia de tomada do trono espanhol por Napoleão III dividiu opiniões e acentuou as rivalidades. Qual foi a liderança que se destacou e qual era o objetivo desse movimento? Livro de Posso você. falar, professora? Pode. A notícia tomada do trono espanhol por Napoleão Bonaparte dividiu opiniões e acentuou as rivalidades que existiam na sociedade. Você colocou mais alguma coisa? Não, só isso. Acrescenta com isso daqui, ó. Ele mobilizou indígenas, negros e mestiços da região contra a metrópole e contra o poder dos chaptones e dos crioulos. Ele defendia o fim da escravidão e do trabalho compulsório, tá? Quem não fez essa, coloca aí. Destacou-se o líder crioulo Miguel Hidalgo e Costilla, padre da paróquia de Dolores Hidalgo.
Ele mobilizou indígenas, negros, mestiços da região contra a metrópole e contra o poder dos chaptones e dos crioulos. Ele defendia o fim da escravidão e do trabalho compulsório, tá? Coloquem isso, por favor. Tia, Oi. minha resposta ficou depois de mobilizou, igual a sua, só que eu não coloquei no começo. Ah, pode deixar, dá para considerar como correta, tá bom? Ah, não fica não, Mariana, porque a pergunta ela está pedindo para você colocar qual a liderança que destacou. Aí você coloca assim, ó, aí depois do ponto. A liderança que se destacou foi o líder crioulo Miguel Hidalgo. Tá ótimo, só isso, tá, Mariana? Você vai postar isso aqui, ó. Aí fica completo. Porque aí você responde toda a pergunta. Tá bom? Alice, não boceja. Se você bocejar, você vai me fazer automaticamente, sem querer bocejar também. Vocês sabiam que o bocejo ele é algo do subconsciente? Quem aqui já viu alguém bocejando e bocejou junto, mesmo sem vontade? Alguém já passou por isso? É psicológico. Quando um boceja, o outro boceja. Por isso que eu tô pedindo pra ela não bocejar, senão eu vou bocejar também. Eu almocei não tem quase 1 hora que eu almocei. Imagina o sono que dá depois de você almoçar e sentar na frente do computador, não é? Aí eu tô vendo ela bocejar ali, agora eu vou bocejar aqui. E olha que eu dormi mais de 8 horas. Eu fui dormir 9 horas ontem, tia. Foi? E acordou que horas hoje? 7 horas. O dia que eu durmo mais tarde, quando eu durmo menos, eu fico mais animada. É estranho. Tem dia que eu durmo 4 horas. 4 horas, tipo, dormindo, Aham, 4 horas dormindo, eu fico mais animada do que eu passar o horário certo dormindo. É que engraçado. E era pro corpo estar bem mais animado com o horário certo, dormindo. sim. Você acha que é porque você já acostumou o seu organismo a dormir pouco, sabia? Deve ser. Nessa quarentena, tia, eu tô dormindo das 8 horas das 20 às 22 eu já tô dormindo. Aham. Aí eu acordo às 7 horas. Ó, tá dormindo bem. Ah, eu queria dormir assim, sabe? Tipo, dar umas 9 da noite, já poder deitar e dormir. Ah, mas eu nunca consigo. Que aí junta tanta coisa, trabalhar em casa é muito puxado, porque junta tudo, né? Junta a casa, junta Isaac e junta as aulas. Aí você vai olhar o conteúdo, você vai organizar conteúdo para dar aula no outro dia e tudo, acaba, junta as coisinhas, eu tenho tempo mais à noite. Eu costumo falar assim, aqui em casa, o meu dia começa à noite. Aquilo que eu posso fazer tranquilo no dia, eu vou fazer de noite, porque é a hora que o Isaac dorme. Aí que eu vou fazer as coisas. Ele é pequenininho ainda, né? Então é mais difícil. É muito bebezinho. O tempo todo ele quer atenção, tadinho. E é só ele, né? Agora que eu arrumei um cachorrinho pra ele, pra ver se ele se distrai mais. Mas é uma graça, o cachorrinho é filhote. Ele pega o brinquedinho dele, sai correndo e ele chora porque ele pegou o brinquedo dele. Ai, gente, eu acho que eu arrumei foi 2 neném, viu? Pra ajudar, pra ver se faz companhia pro Isaac, mas acho que eu tô com 2 neném agora. Eu tô com um de 4 patas. Brincadeira. Professora, é de pequeno porte ou grande porte o cachorro? Na verdade, eu tenho uma dúvida ainda em relação a isso, porque ele é filho de labrador, filhote de labrador com vira-lata. Mas ele tem as patas grandes. Aí eu acho que ele vai ficar grande. Ele é todo bonitinho. Eu acho que vai ficar grande, viu? Que ontem minha mãe tava dando uns gritos com a gata. O que que tá acontecendo? Eu fui lá fora ver. Você vê, tia, a gata mexendo nas plantas dela, o quintal tava puro terra. Nossa. E olha que tá grande. Minha mãe não deixou ela entrar. Ali, se eu ver essa gata lá dentro, você vai ver. Nossa, Deus. Não, até que ele é bonzinho, o cachorrinho aqui em casa. Ele não entra, não. Quando ele quer entrar aqui dentro de casa, eu falo pra ele voltar, ele volta. Ele volta e vai deitar lá na casinha Eu dele. tinha uma cachorrinha também, ela faleceu semana passada. É? O que foi com ela? Sim, ela tinha 12 anos que tava com a gente. Nossa, que triste. O ruim é isso, né? Quando eles ficam velhinhos.
Faz Ah, uma... fiquei só com duas agora, duas pintas. É, não faz falta. Já morreu a minha aqui de casa, porque ela já tava velha, e e a da minha avó, que tava com câncer. Foi assim, aí tá as duas juntas, enterradas lá no quintal da minha avó. Lá Nossa. embaixo, já tem muita terra lá pra baixo. Ai, dá pra fazer, né? Aí dá pra fazer tudo lá. Aí é bom. Era até cemitério. Aham, aí dá certinho. Vamos então para a última questão? Explique as experiências monárquicas mexicanas, né? Então, ó, para a gente entender. Depois que o México conseguiu independência, a primeira coisa que ele fez foi instaurar a monarquia, um sistema monárquico, porque até então os mexicanos eles eram colonizados por espanhóis. O que vocês colocaram de resposta? Ô, professora, eu coloquei Essa minha é resposta, mas tá muito grande. Eu coloquei o Ela é Você grande. Sabia inteiro da página 2020. Ou da página 20. Da página 20. Aham. Realmente fica bem uma resposta mesmo, porque ela é bem grande. Resumidamente, a minha resposta é um pouquinho mais resumida, mas traz isso que tá lá no Você Sabia que você colocou, Ana Laura. Quem colocou o Você Sabia da página 20 acertou. Alguém colocou? Alguém mais copiou? O Você Sabia da página 20? Quem colocou o diferente gostaria de compartilhar? Não? Mirella, que gosta sempre de compartilhar as respostas. Quer ler a sua? Mariana? Ninguém? Quem não fez essa? Vocês não fizeram? Então vocês podem Eu pôr. não fiz essa. Não? Vocês estão colocando o que vocês estão vendo aí Também não. Vocês estão colocando o que vocês estão vendo aí no livro? Então vocês vão colocar aí, né? Os mexicanos, após a independência, os mexicanos adotaram um sistema monárquico. A intenção era a oferta da coroa mexicana para alguma família real europeia, mas como não houve nenhuma negociação, foi criada uma monarquia de crioula mesmo. O primeiro rei líder da independência foi esse aqui, ó, Iturbide, tá? E aí, gente, você sabia justamente toda a resposta dessa questão 21, dessa questão aí. Porque ele vai trazer, né? Os conservadores mexicanos, defensores da monarquia, apoiaram as tropas francesas, negociando o restabelecimento da monarquia, que foi levado para o México um membro, né, da Casa Real da Áustria, que era o Maximiliano de Habsburgo. E durante o governo dele, as forças republicanas promoveram uma dura resistência, levando à guerra civil, resultando no fim da monarquia, tá? Aí vocês vão colocar aí que os líderes do processo de independência eram divergentes em relação ao sistema político. Essa desunião, os republicanos não reconheciam a monarquia e acabaram tomando o poder. Aí foi onde o México viveu uma segunda experiência monárquica, que é o que traz lá no Você Sabia. E em 1861, o governo de Benedito Juárez suspendeu o pagamento dos juros e empréstimos considerados abusivos pelos mexicanos pagos aos países europeus. Apoiados por outros países, as tropas francesas de Napoleão III invadiram o território mexicano. E aí, ó, os conservadores, né, mexicanos, então apoiaram essas tropas francesas, negociou o restabelecimento da monarquia e foi então levado para o México um membro da Casa Real da Áustria, que era o Maximiliano Habsburgo. O governo durou pouco tempo,
e a República foi restabelecida mais uma vez. Então, a Ana Laura, para a sua resposta completar, você só coloca isso aqui, ó, que o governo durou pouco tempo e a República foi restabelecida mais uma vez. Aí fica completinha a sua, tá? Ok. Não, precisa não. Aqui no Você Sabia termina com isso, tá bom? Que fala que Benedito Juarez Tá bom. restabeleceu a República de novo. Pode deixar do jeito que tá. E os demais que não fizeram, coloca essa parte aí toda, tá bom? Realmente essa resposta ela é bem grande. Vocês acham que dá tempo de vocês concluir essa resposta? Que a nossa aula tá acabando. Acho que não, pra mim. Não? Quem não conseguir concluir, eu vou te aconselhar a voltar pelo menos a gravação no finalzinho. Só para Tá. fazer, tá? Enquanto isso, Ana Laura, Alice. Ô, professora, Oi. sobre o simulado, a senhora vai passar mais ou menos o que é pra estudar? Que vai cair no simulado? Todo o nosso conteúdo, tá? Em cima do conteúdo das sondagens. Mas vocês vão deixar mais ou menos, tipo assim, mais ou menos onde vai estar entre essas páginas, tipo assim, da página 12 até a página 50. Por isso. Sim. Ah, tá, ok. Na verdade, eu vou passar para vocês. É tudo que a gente tem estudado. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui o calendário certinho. O calendário foi mandado para vocês, né? Foi. Tá, vocês têm simulado já na próxima semana, certo? Uhum. Então, o que eu aconselho vocês a estudar? Desde a... Deixa eu ver quantas sondagens. A gente tem 13 sondagens, né? Até hoje. Então, vocês Sim. vão pegar desde a sexta sondagem para frente, conteúdo da sexta sondagem para frente. Aí eu vou passar para vocês até quinta qual é o conteúdo certinho. Aí vocês vão focar essas páginas, tá bom? Tá. Ok. É isso. Também, tia, se você puder mandar uma revisão por documento mesmo, passar pro caderno pra gente ler, pra gente saber. Você vai fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o conteúdo e vocês podem estudar pelo livro mesmo. Vocês conseguem assim? Fica bom? Pelo livro? Pode ser. O que que vocês acham? Vocês acham que fica legal ou não? Ou então eu posso... Mas é que eu tenho aula de geografia. Ou então eu mando um vídeo depois para vocês. Obviamente, é só um documento com as coisas pra gente Eu não ver. entendi. Oi? Fala de novo, cortou. Só um documento mesmo com as coisas. Ah, você quer tipo um esquema de tópicos para vocês estudarem. Cortando? Tá, É. tô cortando. Você sugeriu, por exemplo, Não, tia, é um documento. documento? Como assim, documento? Não tem aquela visão que você passa? Sim. Não tem aquela revisão que você passa normal quando tem escola? Então, fazer aquilo só que em forma de documento e enviar lá no grupo pra gente entender, pra gente estudar. Tipo, uma revisão, você não precisa fazer o vídeo. Você passa a revisão e manda lá no grupo. Por Entendi. documento mesmo. Você só mostra a folha. Porque a revisão você pode... Tá, mas aí vocês não podem focar só em cima da revisão. Vocês têm que estudar o livro também. Tá? Tá bom? Professor, do simulado vai ser em forma de formulário da Google? Isso, igual a sondagem. Igual a sondagem, tá bom? Mas tinha outra coisa que eu tenho. Vai falar Gente. que não vai ter um zoom só que no celular. Quando você sai do zoom, ó, quer ver? Eu vou sair do zoom aqui. Gente, a câmera fecha, olha. Terminar a aula em 1 segundo, tá? Tá. Essa questão, gente, tá confusa até pra mim. Porque no simulado, cada um de nós professores, nós vamos entrar no Zoom e ficar lá. Só que a gente não pode esclarecer, tipo assim, Igual, a gente matemática. não no vai Zoom, orientar vocês. fazer conta. Vai precisar de um papel pra fazer conta. Pois é, eu não sei. Professora, eu vou ter que sair agora. Pode sair, a aula nossa já acabou também, vai encerrar automaticamente a qualquer momento. Essa Tá, tia.